Vamos lá, galera. Na parte final da estatística, a gente trabalha com o desvio padrão e a variância. Nós temos aí que ambos trabalham justamente com a regularidade dos elementos. Então, toda vez que ele falar sobre regularidade, intimamente está ligado à variância e ao desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Nós temos que a variância representa a média dos quadrados de desvios. Para isso, eu vou mostrar dois exemplos distintos, como você pode trabalhar com a variância. Independente se você vai calcular a variância e o desvio padrão ou não, você consegue perceber nos dados a relação da regularidade em relação à média. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui o problema clássico dos jogadores, né? Então vamos pegar aqui. Jogadores. Então vamos pegar aqui o jogador A, jogador B, jogador C. Então, nós temos o primeiro jogo, primeira partida, o segundo jogo e o terceiro jogo, beleza? Então, vamos supor que o jogador A marcou 7 vezes na primeira partida, 5 na segunda, 6 na terceira. O jogador B marcou 6, 6 e 6. E o jogador C, 10, 7 e 1. Então, eu escolhi os dados de forma que todos eles tivessem um total de 18 gols, 18 cestas, 18 pontos, né, de uma forma geral. Agora nós vamos analisar as médias. Nós temos aí que a média do jogador A é de 6 pontos, 6 gols, 6 cestas por partida. Do B também, do C também. Bem, então teoricamente eles estariam empatados em relação à média. O detalhe é que a gente está analisando a regularidade. Por que a regularidade é boa? Porque não adianta, às vezes, alguém se sobressair muito bem num determinado dia e no outro dia não ser tão eficaz. Então, o ideal é que todo mundo tenha uma média muito boa em relação a todas as partidas, né? Em todos os jogos, todos os eventos. Então, agora a gente vai tratar justamente dos desvios, que não é desvio padrão, tá? Então, vamos lá. O que são os desvios simples? Que eu botei ali o asterisco. Então, vamos ver. Desvio em relação à primeira, a segunda e a terceira partida. Nós temos que esses desvios representam a oscilação para mais ou para menos em relação à média. Então, analisem comigo. Nós temos aqui, ó, em relação à média dos três, o jogador A, na primeira partida, oscilou mais 1 em relação à média. Então, tá 1 gol ou 1 ponto a mais em relação à média. Na segunda partida, menos 1. E na terceira, não oscilou. O jogador B, ele não oscilou nas 3 partidas. E o jogador C, ele oscilou mais 4 na primeira, mais 1 na segunda e menos 5 na terceira. Então, sem calcular absolutamente nada, a gente consegue perceber que o jogador B ele é o mais regular de todos. Depois vem o jogador A e, por último, o jogador C. Então, a regularidade está associada justamente a essa linearidade, beleza? Em relação à média. Então, ao calcularmos isso, a gente vai perceber isso também em relação numérica. Como é que vai ser a variância de A? A variância do jogador A será mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, dividido por 3, porque foram 3 partidas. Então, é a média do quadrado de desvios. Lembrando que, ao levarmos o quadrado, sempre os resultados serão positivos. Então, nós temos que esse refinamento é importante justamente porque a gente não vai trabalhar com números negativos, estatisticamente falando. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 0, que vai ser 2 sobre 3, que é 0,666. Então, nós temos aqui que a regularidade do A é bem eficiente. Nós temos que quanto menor é a variância, menor será o desvio padrão. Então, quanto mais próximo de 0, maior é a regularidade. Nós temos aí que em relação ao jogador B, né, a variância dele é tão boa, tão boa, tão boa, que a variância dele é 0, ou seja, é o cara que é extremamente regular, beleza? Já analisando aqui o jogador C, nós temos 4 ao quadrado, 16, mais 1 ao quadrado, 1, e menos 5 ao quadrado, 25, dividido por 3. Então, aqui vai ficar 16, 1 e 25, né? Então, aqui vai ficar 12 com 1, 42. Então, nós temos aqui 42 dividido por 3, né? Então, isso aqui vai dar total de 14. Beleza? Então, olha em relação da regularidade. Variância do B, 0.
extremamente regular. Variância do A, 0,666, bem regular. E a variância do C, 14, uma regularidade bem ruim, justamente porque ele oscila muito. Então teve partida que ele foi muito bem, mas teve partida que ele foi muito mal. Então o ideal é que dentro desse cenário, a regularidade, né, ela vai expressar justamente uma tendência única. Então é bem interessante sobre isso. Já o desvio padrão, que vai refinar esses valores, vai ser a raiz quadrada de cada um dos resultados. Então, você vai tirar a raiz quadrada desse, raiz quadrada desse, raiz quadrada desse, você vai ter justamente o desvio padrão. Então, o desvio padrão também é uma outra forma de compararmos essa regularidade. Normalmente, na prova do Enem, quando ele fala sobre desvio padrão, ele dá o desvio padrão, para você não ter a necessidade de calcular. Mas caso tenha necessidade, você faz a média do quadrado dos desvios, do resultado final você tira a raiz quadrada aproximada, né? Uma vez que a raiz quadrada não seja um valor exato, por exemplo. Beleza? Bem, vamos ver aqui no nosso segundo exemplo, vou colocar aqui em cima. Nós temos aí exemplo número 2, então nós temos aqui o exemplo clássico dos pilotos, A e B, nós temos a decolagem e a aterrissagem. Eu gosto muito desse exemplo para poder perceber o quanto a regularidade é importante. Então vamos supor que nós tivéssemos 2 pilotos que foram aprovados na AFA, que necessitavam média 6 em decolagem e aterrissagem. Então nós temos aqui que os 2 pilotos aqui, né, possuem média 6, beleza? Então, se você fosse escolher um piloto, qual dos dois você escolheria? Então, o piloto A tirou 10 em decolagem e 2 em aterrissagem. O piloto B tirou 6 e 6. Então, quando a gente analisa os dados, assim, nossa, decolando o A é muito bom, mas aterrissando é horroroso. Então, é melhor o cara que tem uma regularidade boa, é melhor o cara que tirou 6 e 6, porque assim, ele vai subir ok, vai descer ok, do que o cara que vai subir excelente, mas pousando vai ser ruim e pode ser que eu tenha algum prejuízo. Então, nitidamente, esse daqui tem um desvio padrão pequeno, uma variância pequena, e o de cima tem um desvio padrão grande, uma variância grande, ok? Outra coisa importante é em relação a desempate de notas. Nós temos que em vários concursos públicos, né, o critério de desempate é justamente a regularidade. Então, muitas vezes é melhor o cara que tenha 7 em matemática e 7 em português do que o cara que tenha 10 em português e 4 em matemática. Então, em vários concursos, avalia que é melhor um candidato que seja bom em leitura e saiba fazer conta, que seja regular, do que um candidato que é muito bom em leitura, só que é péssimo fazendo conta. Então, por exemplo, no concurso do Banco do Brasil, nós tínhamos que esse era um critério de desempate, justamente essa questão da regularidade. Então, avaliado todas as notas finais, se tivesse empate entre os candidatos, o critério de desempate era justamente analisando o desvio padrão deles. Então, você analisando todas as notas, vendo justamente, baseando-se nas médias, após calcular as médias e verificar que existe empate, analisando o desvio padrão ou a variância, tanto faz, que nesse caso ali vão ser os mesmos valores, quanto menor era a variância, né, e consequentemente o desvio padrão, maior a regularidade do candidato, consequentemente esse candidato deveria ser escolhido. Então, quando você analisa questões de vestibulares, concursos, todos os concursos falando sobre essa questão de variância e desvio padrão, normalmente vai tocar na regularidade do candidato, do jogador, de qualquer coisa que seja, beleza? Então, no mais é isso. Essa parte de desvio padrão e variância, ela é algo também da competência 7 da prova do Enem, que cai com menor frequência em relação à média, mediana e moda, só que é importante porque muitas vezes o cálculo não precisa de muita coisa, é uma análise de tabela, de um gráfico, onde você tem que analisar apenas quem é mais regular, beleza? Então com isso a gente fecha nossa aula de estatística e semana que vem a gente está junto de novo. Valeu? Grande beijo, valeu!